Olá, queridos, estamos aqui, como prometido, para darmos início aí a uma série de reflexões que vão realmente nos ajudar a perceber a interação do mundo espiritual com a nossa mentalidade, com a mentalidade que nós temos, com a mentalidade que nós precisamos ter. Nós precisamos entender que, além da nossa percepção natural, o mundo espiritual tenta nos envolver de tal maneira que nós venhamos ceder, tanto na questão espiritual maligna, tentando nos envolver, nos enredar, nos derrubar, quanto também o Espírito Santo de Deus nos envolvendo através da mentalidade do reino, da cultura do reino e desejando com que nós realmente façamos parte desse reino eterno que foi estabelecido por Cristo, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Amém? As nossas reflexões serão baseadas em um livro do C.S. Lewis que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e esse livro é muito interessante, ele tem uma linguagem um pouco diferente. A intenção do autor é realmente nos mostrar como Satanás pensa, como ele planeja e como ele deseja que nós venhamos a pensar. Então, nós precisamos entender aqui que essa é uma linguagem típica que o inimigo teria em relação a nós, é uma linguagem que nós vamos entender do ponto de vista maligno para poder reagir a ele, para podermos nos esquivar desses pensamentos, para podermos realmente mudar nossa mentalidade para pensar como Deus deseja que nós pensemos e não como o inimigo deseja que nós pensemos. A primeira coisa que nós precisamos saber é que tanto o reino espiritual do bem, o reino dos céus, quanto o reino espiritual do mal, o reino das trevas, eles tentam nos estimular a ler, pensar, entender, realmente se interessar por assuntos, leituras, conversas, temas que nos levem para o seu lado. É importante que você entenda que Satanás ele vai colocar pessoas, assuntos, temas, leituras à tua disposição para que a tua mentalidade seja corrompida. Esse é o primeiro passo de Satanás, na investida contra as nossas vidas, colocando interesse no nosso coração, na nossa mentalidade por assuntos, temas e até mesmo pessoas ao nosso redor que venham realmente ter uma influência a ponto de nos corromper, de nos tirar do reino da luz e nos transportar novamente para o reino das trevas. A realidade que a Bíblia nos apresenta é que Jesus vem e nos transforma e que nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. Mas Satanás ele vai criando situações onde nós vamos nos envolvendo, nos atraindo a ponto de sairmos do reino da luz e irmos novamente para o reino das trevas. Essa tarefa para Satanás tem se tornado cada vez mais fácil, cada vez as pessoas avaliam menos as suas atitudes e as consequências dessas atitudes, as pessoas cada vez avaliam menos a fonte de onde vêm as informações, cada vez mais as pessoas se movem pelos seus próprios interesses, se movem por aquilo que os outros pensam e deixam então de reivindicar a autoria, a fonte que deveria ser sempre Deus. Hoje as pessoas acolhem pensamentos, sentimentos, emoções e tomam atitudes basicamente em função de ser bonito, de estar na moda, de ser algo politicamente correto, ou seja, em ser aceito por todos ou pela maioria. E isso é um verdadeiro problema. A maioria das pessoas tem recusado ensinos verdadeiramente importantes que realmente nos colocariam diante da vida eterna, por razões muito superficiais, por razões que realmente são um equívoco. E essas razões seriam do tipo: esse assunto é muito ultrapassado, esse assunto pode me causar algum embaraço, eu não quero ser julgado porque creio nessa realidade, porque vivo essa realidade. Então o que todo mundo quer é de certa forma ser aceito por todos, e essa busca por aceitação de todos acaba nos reprovando diante de Deus. Esse é o trabalho de Satanás, nos confundir, nos colocar a favor do mundo e contra Deus, nos tornando amigos do mundo e nos tornando inimigos de Deus. Muitas vezes, em nome da liberdade, Satanás tem plantado libertinagem no nosso coração, tem realmente nos feito optar em nome dessa liberdade por ouvir, por falar, por fazer,
por acolher no nosso coração aquilo que nós queremos, né? Em nome da liberdade, ele diz, você pode fazer tudo que você quer. Em nome da liberdade, ele diz, você deve escolher conforme, né, aquilo lhe dá prazer ou lhe traz alguma recompensa. E essa é uma linguagem que Satanás usa para nos fazer pensar que, né, viver o plano de Deus nessa terra seria prejudicial, viver o plano de Deus nessa terra nos faria perder algo, né? E isso tudo muitas vezes tem funcionado não só no mundo, mas até mesmo com os cristãos, com as pessoas que frequentam regularmente as igrejas e ouvem o Evangelho. Presta atenção, queridos, nessa inversão de valores, na maneira como você tem pensado, que você tem escolhido viver. As pessoas cada vez mais induzidas por Satanás, né, não estão preocupadas, né, com o conteúdo que elas absorvem, com os olhos, com os ouvidos, né? Se esses conteúdos são verdadeiros, se eles trazem vida, elas estão preocupadas, né, que de fato sejam aceitas, como já disse anteriormente, né, se essa vida a qual elas estão escolhendo vai trazer alguma recompensa, algum holofote, alguma evidência, vai colocar elas em evidência ou não, né? Sempre, né, que as pessoas, né, não estão com os ouvidos afinados com a palavra de Deus, com o próprio Espírito Santo, essa escolha vai ser equivocada e elas vão escolher por aquilo que a alma delas, que a carne delas deseja, aquilo que Satanás muitas vezes tem sugerido. Então cuidado, querido, nas escolhas, nos assuntos, nos temas que você tem absorvido e colocado no teu coração, acolhido na tua mente. Como já disse anteriormente, Satanás tem trabalhado para que cada vez sejamos mais superficiais, e ele tem trabalhado também para que aquilo que chega até nós não seja julgado como certo ou errado, como santo ou profano, mas como bom ou mal, como agradável ou desagradável. Quando nós deixamos de julgar as coisas que chegam até nós como santo e profano, como certo e errado, como agradável ou desagradável a Deus, nós acabamos acolhendo então, né, muitas coisas ruins, e isso vai trazer um impacto para a nossa vida nesse mundo e vai trazer um impacto ainda maior para a nossa vida na eternidade. Então presta atenção, que Satanás ele está interessado em que você julgue as coisas, em que você, né, pese as coisas com um peso diferente daquilo que Deus propõe, e quer que você esqueça o padrão bíblico, o padrão que Deus tem estabelecido, que é, né, especialmente santo e profano, agradável ou desagradável a Deus. Quando nós deixamos de julgar, né, aquilo que nos cerca dessa maneira, nós simplesmente impedimos Deus de estabelecer ali o seu padrão, né? O ideal era que eu e você, sempre diante de qualquer circunstância, pudéssemos consultar a Deus, se aquele assunto, se aquele tema, se aquela situação agrada a Deus, se aquela escolha vai realmente glorificar a Deus ou não. Mas quando, né, trazemos essas resoluções, quando trazemos, né, essa interpretação para o campo da nossa alma, nós tiramos Deus fora do contexto, nós tiramos Deus dessa decisão, nós, né, acabamos sendo influenciados facilmente por Satanás. Então perceba que a obra de Satanás é sutil e que ele realmente quer nos tirar desse contexto de escolher, de fazer escolhas, de julgar as situações pela palavra e pelos princípios eternos. Cuidado, querido, quando você vai julgar alguma situação, não use os teus padrões, use os padrões de Deus para essas escolhas. E diante dessa realidade, muitas vezes, em vez de questionarmos a nós mesmos, em vez de questionarmos as coisas ao nosso redor, em vez de questionar as consequências eternas, nós começamos a questionar a Deus, nós começamos a questionar a sua palavra, a duvidar de Deus, a duvidar da sua palavra, a duvidar até mesmo das intenções de Deus, porque é nítido, queridos, que o que Satanás fez com Adão e Eva foi, né, levar Adão e Eva a pensar que Deus estava retendo algo bom e, né, privando eles de alguma coisa boa. E é o mesmo plano de Satanás, fazer que eu e você, ao lidarmos com situações desse mundo, venhamos pensar que as escolhas que Deus tem feito para nós, vamos privar, vamos reter alguma coisa agradável para a nossa carne. E isso é um ponto fundamental aqui, que você pense nisso, que apesar de muitas vezes aparentemente nós perdermos alguma coisa nesse mundo em função de obedecer a Deus, vale a pena obedecer a Deus, porque Ele está guardando para nós um reino inabalável, uma eternidade que realmente vai nos trazer a maior alegria de todas. Perceba, queridos, que especialmente no mundo as pessoas
estão deixando de ter medo do mal, estão deixando de temer os ataques do inimigo, estão deixando de temer as consequências do pecado, né? É muito fácil ver uma pessoa ficar constrangida por falar da palavra de Deus, ver uma pessoa ficar constrangida por usar uma camiseta, por exemplo, com uma frase bíblica, mas as pessoas de certa forma até sentem orgulho de ostentar uma frase maligna, né, de mostrar para todo mundo que se alguém mexer com ela, ela vai agir de forma a punir, né, em nome do mal, qualquer atitude contra ela. Então perceba, querido, que esse pensamento, essa mentalidade está sendo trabalhada por Satanás, de forma que as pessoas tenham vergonha do bem e se orgulhem do mal, que as pessoas fujam das atitudes bíblicas e inspiradas pelo Espírito Santo e passem a agir em nome de vingança, em nome de sentimentos plantados pelo próprio Satanás no coração delas. Para o mundo, né, o mal passou de vilão a super-herói, passou de problema a solução. Muitas pessoas, né, realmente se orgulham de, né, usar a justiça própria, de fazer da sua própria maneira, e é isso que Satanás realmente tem trabalhado para fixar nas mentes e nos corações. Outra coisa importante, né, que eu gostaria que você percebesse como ação de Satanás é o incentivo para que as pessoas se movam pelos seus sentimentos. É quando alguém deixa de se mover pelos princípios, pelas verdades eternas e se move pelos sentimentos, fica realmente vulnerável aos ataques do inimigo. E Satanás pode simplesmente governar essas pessoas, plantando sentimentos e emoções que vão levar elas a atitudes que, né, confrontam a palavra de Deus, que entristecem o coração de Deus, que nos tiram literalmente do caminho da eternidade. Então cuidado, querido, quando você se move, quando você toma decisões, quando você age pelos sentimentos que você, né, está sendo estimulado a ter pelo próprio Satanás, pelo próprio reino das trevas. Satanás realmente tem investido, né, nessa questão dos sentimentos. Ele vai muitas vezes trazer um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha, um sentimento de inferioridade. Isso tudo vai nos estimular a abandonar os caminhos de Deus, a sentir vergonha do que é certo e a se orgulhar do que é errado, a caminhar, né, com a maioria, a caminhar com a multidão que está se afastando de Deus. Nós precisamos entender esse plano satânico contra as nossas vidas como cristãos, para tomar decisão de andar na contramão, de ser aquela pessoa que faz diferente para agradar o coração de Deus. Então cuidado, não ande na direção em que a maioria está andando, ande na direção em que Cristo tem chamado você pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, pela ação do Espírito Santo. Outra coisa bem interessante, queridos, para esse primeiro vídeo, é que você entenda que Satanás ele quer distorcer a realidade das coisas. O interesse de Satanás é que a gente deixe de tratar o mundo espiritual como um mundo real. Ele quer que eu e você nos movamos pelo que vemos, pelo que tocamos. E fazendo isso, nós vamos deixar o contexto espiritual de lado, já que o espírito, né, já que o contexto espiritual, já que o mundo espiritual não pode ser visto a olho nu, não pode ser tocado com as próprias mãos. E quando ele consegue embutir essa mentalidade em nós, nós acabamos desprezando o mundo espiritual e realmente valorizando muito o que vemos, o que tocamos, né, as coisas com as quais interagimos de forma natural. Isso favorece a ele porque ele também é espírito, e quando alguém não acredita que o mundo espiritual é real, Satanás pode trabalhar as escuras, as ocultas, né, nos manipulando, né, afastando de Deus sem que nós possamos nem mesmo lutar contra ele. Outra estratégia de Satanás, outro, né, desejo de Satanás ao nos fazer pensar que o mundo real é o mundo em que nós tocamos, em que nós vemos, em que nós interagimos de forma natural, e nos fazer pensar que o mundo espiritual não é real, é que Deus também sai fora da jogada, em que nós não podemos nem recorrer a Ele diante das adversidades, em que nós não podemos recorrer a Deus diante, né, das consequências naturais e espirituais. Quando você pensar que o mundo real é um mundo em que você toca, que você vê, que você sente, interage naturalmente, você está simplesmente deixando o inimigo agir sem nenhuma dificuldade contra você, está tirando realmente Deus da jogada, se tornando cada vez mais vulnerável aos ataques dele. Saiba, querido, que o mundo espiritual é real e que nós precisamos, né, viver interagindo com essa realidade do mundo espiritual, do Espírito, tanto que
Deus nos fez alma vivente, constituídas, como nós sempre dizemos, como seres tripartidos, corpo, alma e espírito. O espírito foi criado por Deus exatamente para isso, para interagirmos com o mundo espiritual, para termos condições de discernir os ataques do inimigo e também para termos condições de nos relacionarmos com Deus através do nosso espírito, para com o Espírito de Deus. Satanás trabalhará arduamente para fazer você pensar, que esse pensamento de que o mundo espiritual é real, nós estamos envolvidos nesse mundo real espiritual, é um pensamento ultrapassado, é um pensamento equivocado, que você deve se concentrar nesse mundo natural, que você deve se concentrar naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar, e então você simplesmente vai se tornar a sua próxima vítima. Perceba, querido, que não é à toa que quando alguém está se esforçando para buscar a Deus, para fazer uma leitura bíblica, para tirar um tempo de oração, para ir à igreja ou ir a uma reunião onde o tema é Deus, muitas coisas surgem para nos atrapalhar, muitas coisas surgem para nos distrair, muitas coisas simplesmente do nada se tornam interessantes e importantes, compromissos importantes naturalmente surgem para nos desviar, para desviar os nossos olhos, nossos pensamentos e nossos sentimentos de Deus e da sua vontade. Tudo isso não é à toa, não é fruto do acaso, é algo intencional realizado pelo mundo espiritual das trevas para nos tirar daquilo que realmente importa, para nos desviar daquilo que realmente importa, a realidade do mundo espiritual, da realidade que Deus quer que eu e você venhamos a conhecer e viver. É bem importante que você também perceba que Satanás trabalha na mentalidade das pessoas, tentando fazer com que elas se tornem autossuficientes, ou ao menos que elas pensem dessa maneira, que elas pensem que são em si mesmos suficientes para si, que sabem as respostas, que têm as respostas, que têm as soluções, ou então que elas têm as soluções, as respostas no conhecimento humano, na capacidade humana. Isso é mais uma estratégia do inimigo, fazendo com que você interprete o mundo real dessa maneira e tire Deus mais uma vez das soluções para os teus problemas, das respostas para a tua vida, da interação com o mundo espiritual. Cuidado mais uma vez com a interpretação do que é real, do que é espiritual, do que é natural. Nós estamos vivendo a realidade do mundo espiritual exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento é possível que você esteja enfrentando uma luta para assistir esse vídeo, para entender esse contexto, esse assunto, para que você esteja sendo desencorajado a acreditar e a viver dessa maneira, buscando em primeiro lugar a Deus e a sua vontade e tratando como real talvez a sua natureza carnal, a sua interação natural com esse mundo. Cuidado, querido, com o que para você é real e com o que para Deus é real, porque isso realmente importa. A missão de Satanás é literalmente confundir, e a sua missão, em primeiro lugar, talvez seja exatamente essa: confundir o que é natural e o que é espiritual e trazendo distorções para o que de fato é real. Acredite, o mundo espiritual é real, mas Satanás quer que você pense que não. Para que nós possamos finalizar aqui com a palavra de Deus e não falarmos apenas das intenções de Satanás, eu gostaria de ler alguns textos que vão esclarecer tudo isso que nós falamos de forma bíblica, de forma que a fonte seja o próprio Deus. Acompanhe comigo. O primeiro texto que nós vamos ler agora está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, e diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O texto bíblico está dizendo que pela fé nós precisamos entender que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê, aquilo que nós tratamos como algo natural, foi feito a partir do invisível. Então não caia nas ciladas de Satanás, creia sim que o mundo espiritual é real, que Deus é real, que o mundo das trevas é real e que Ele está articulando contra as nossas vidas, nos tentando confundir, nos tentando fazer ignorar o mundo real do Espírito. O próximo texto que nós vamos ler está lá em João, capítulo 1, versículo 3, e diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele nada do que existe teria sido feito.
nele estava a vida e esta era a luz dos homens. O que para muitas pessoas é apenas uma história, é apenas uma crença, irreal, para nós é a origem de tudo que foi feito, tudo que existe de forma natural, que nós podemos tocar, ver, que nós podemos interagir de forma natural, foi feita por intermédio de alguém que é invisível aos olhos naturais nesse momento, Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em comunhão e interação entre eles, criaram todas as coisas. Então, mais uma vez, o mundo espiritual não apenas é real, mas é o responsável por toda a criação, por tudo que nós tratamos como natural. E o último texto que nós vamos ler aqui está lá em Mateus 6,19 e diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que o próprio Jesus está tentando nos fazer é entender que nós não devemos nos concentrar nas coisas naturais, que nós não devemos tratar a realidade apenas, aquilo que nós tocamos, vemos e interagimos de forma natural. A realidade que deve ser buscada acima de todos é a realidade do mundo espiritual, porque é lá que nós vamos viver por toda a eternidade. Amém, queridos? Eu encerro aqui, trazendo essa reflexão, tentando fazer você entender qual é a mentalidade que Satanás quer embutir nas nossas mentes, qual é a mentalidade que Deus quer embutir nas nossas mentes, e também fazer essa reflexão, a partir daqui, ajudar você a realmente selecionar os pensamentos, os sentimentos que você está tendo nos últimos dias e alinhar eles com a vontade de Deus. Deus abençoe teu dia.